O Espírito Santo, mais uma vez, quer tratar o nosso coração. Você sabe que quem prega aqui sempre é o Espírito Santo, né? Amém. Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante. Quem achou diz um amém aí. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Amém? Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Vem falar ao nosso coração aquilo que o Senhor sabe que nós estamos precisando. Cremos assim no agir do Senhor. Já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Deus tem palavra de vitória para nós nessa noite. E Ele quer nos tratar, amados, que se a gente quer realmente vencer em Deus, vencer em Cristo, vencer no Senhor, a gente precisa combater com todas as forças esse mal aqui. Que mal, pastor? O mal da dureza do nosso coração. Pense em algo que pode comprometer diretamente o trabalhar de Deus na nossa vida. É a dureza do nosso coração. E eu sempre estou falando aqui, quando a Bíblia vai falar de coração duro, não está falando do músculo que bombeia o sangue, né? Mas ela usa o termo coração para falar a respeito sobre o centro da vontade, da nossa vontade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa alma, do nosso pensamento. Deus, a princípio, Ele quer sempre trabalhar no nosso coração. É a sede da vida, né, João? É de onde vem as fontes da vida, que fala lá em Provérbios. É nisso que Deus quer tratar. E aqui em Hebreus, um livro que exalta a soberania de Jesus Cristo, um livro que fala sobre fé, um livro de encorajamento, um livro de direcionamento. O autor aqui lembra da grande tristeza e raiva que Deus teve do seu povo, que Ele tirou com mão forte do Egito, mas ali no deserto o povo endurecia o coração. O povo com um coração tão duro não enxergava nada de bom que Deus fazia na vida deles. Deus libertou milagrosamente, eles não viram isso. Deus cuidou deles no deserto, eles não viram isso. Era sombra de dia, era fogo à noite, era mar que abria, era comida que caía do céu, era água que jorrava da rocha. Mas aquelas pessoas, por um segundo que se contrariassem, elas se levantavam com toda a força contra Deus. Como não tinham a coragem de ser contra Deus, se voltavam contra o representante, contra Moisés.
Aqui o autor lembra: na minha ira eu disse, jamais vocês vão entrar no meu descanso. E você que conhece a história sabe, quem não conhece, Deus fez com que aquelas pessoas girassem no deserto por 40 anos, para que toda aquela geração que se perverteu morresse. E elas não entraram na terra prometida. Daquela geração inteira, apenas 2 pessoas que restaram conseguiram entrar: Josué e Calebe. Por quê? Por causa do coração duro. O que é um coração duro? Que dureza é essa? Como é que a gente identifica uma pessoa? Como é que uma pessoa tem um coração tão duro assim? Um coração duro a gente encontra quando ele, talvez esse seja um dos pontos principais de um coração duro, é um coração orgulhoso. O orgulho do homem acaba se tornando um gerador de problemas na sua vida. O homem, quando ele acha que sabe o que quer, o homem, quando ele acha que pode tudo, o homem que quer fazer o que ele quer, ele está abrindo portas para vários outros problemas que vêm sobre a sua vida. Esse orgulho, essa soberba, essa arrogância leva o homem para cada vez mais longe de Deus. Um orgulho que leva a algo chamado autossuficiência. Tenho certeza que você deve conhecer pelo menos uma pessoa que costuma dizer assim: eu não preciso de ninguém. Quem manda na minha vida sou eu. Quem tem que saber o que quer sou eu. Ou as coisas são do meu jeito, ou não tem como. Essa autossuficiência, arrogância, vai levando a uma teimosia. Pense como um coração duro é um coração teimoso, que não aprende, que insiste no erro, que não dá ouvidos para ninguém. Insiste, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero. Aí vai endurecendo cada vez mais o coração, e aí vem outra situação, a tal da murmuração. Pessoas que simplesmente, escute, olhe só se não é assim que funciona. Quando as coisas não vão dando certo na vida dessas pessoas, elas sempre vão achar um jeito maravilhoso de encontrar culpados para isso. Detalhe, a culpa nunca é delas. A culpa vai ser sempre dos outros, de Deus, da situação, de quem está perto de mim. Porque é uma pessoa que vai insistir de sempre seguir fazendo o que ela quer. Era assim que o povo queria estar. O povo, Daniel, estava ali e Deus disse assim: ó, eu vou estar no meio de vocês. Mas o povo não queria ser cuidado por Deus. O povo queria ali com seu coração duro. Deus falava: ah, não, isso não. Quem conhece a história, quantas foram as vezes que na hora da dificuldade eles disseram assim: ô Moisés, foi para isso que você tirou a gente do Egito, para se acabar aqui, foi nesse deserto, essa comida ruim aí, esse maná. Ô gente, quão difícil. E olhe, a dureza do coração, ela é tão complicada, amados, porque a pessoa, ela se fecha, ela não consegue receber a ajuda, ela não reconhece a ação de Deus na vida dela, ela só quer viver do jeito que ela quer. Para ela o melhor caminho é o caminho que ela acha que é o melhor para ela. A melhor decisão é a dela. Ela não está pronta para ouvir opinião. Esse negócio de obedecer a Bíblia, nada. Não. Eu estou aqui para... E detalhe, o mundo bate palma e só colabora para isso.
Porque o que a gente vê no mundo é exatamente a exaltação da vontade do homem. É o engrandecimento do homem, dos seus desejos, das suas vontades, das suas paixões, endurecendo cada vez mais o coração para Deus, endurecendo cada vez mais o coração para a palavra de Deus. É por isso, amados, que às vezes tem pessoas que estão na igreja, mas a palavra não consegue entrar no coração, porque o coração está o quê? Está duro, endurecido. O Senhor tem vitória para a nossa vida. O autor disse aqui, olha, a gente tem que estar aqui, vamos encorajar uns aos outros, para a gente combater esse mal. Porque escute, em Ezequiel capítulo 18, Deus vai dizer assim: o Senhor não se alegra com a morte de ninguém. Deus não quer que ninguém, não deseja para nenhum de nós o sofrimento. Deus não quis acabar com essa geração no deserto. Essa geração no deserto se acabou por causa da própria dureza do coração delas. Quando Jesus foi indagado lá nos evangelhos sobre o divórcio, qual é a resposta que ele dá a respeito do divórcio? O Senhor disse o seguinte: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas Moisés teve que liberar para vocês uma carta de divórcio por causa de quê? Quem sabe? Por causa da dureza do vosso coração. Porque o homem insiste de querer levar a vida do jeito que ele quer. Porque o homem é teimoso, o homem é arrogante, o homem é orgulhoso. O coração, ele vai jogando concreto no coração dele. As coisas só prestam se for do jeito dele. Só quer fazer o que ele quer. Só quer fazer o que ele quer. E no final, amados, é assim: olha, a gente faz da nossa vida o que a gente quer. Esses dias eu estava falando com meu filho, ele estava comentando: pai, que poder é esse que Deus deu na nossa mão, né? Qual o poder, filho? O poder da gente escolher. É um poder tremendo. Escute, eu estou aqui para dizer para você: você, meu irmão, minha irmã, você faz da sua vida o que você quiser. A gente faz da nossa vida o que a gente quiser. Mas escute, Deus, por nos conhecer, Ele nos propõe um caminho. Quer ser feliz, quer ser abençoado, quer receber promessas de bênção sobre a sua vida? Atente para a minha voz, atente para os meus mandamentos, siga o meu caminho. Tem isso. E Ele alerta: se o Espírito Santo falar, não faça que nem aquele povo no deserto, não. Não endureça o coração. Não endurece esse coração. Deus fala todo dia, igreja. Deus fala todo dia. E é muito triste ver pessoas literalmente perdendo a vida por causa do coração duro. Porque as coisas não saem como ela espera. As coisas não acontecem como ela quer. Ela vai procurar outros meios, outros recursos. Não, irmãos, isso é coração duro. Coração duro mata o homem. O coração duro destrói o homem. Quem está entendendo isso? Graças a Deus que tem remédio. Graças a Deus que tem remédio. Qual remédio, pastor? Diga ligeiro que eu já estou agoniado. Eu também estou. Comunhão, primeiro. Comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Oxe, pastor, e tem comunhão falsa? Tem. Tem. Tem gente que diz que está cheio do Espírito Santo, irmão Antônio. Pode estar cheio do Espírito, mas santo não. Quem tem comunhão verdadeira com o Espírito Santo entende aquilo que Deus fala ao seu coração. Só quem anda e busca o Espírito Santo de Deus na sua vida tem facilidade de discernir a vontade de Deus para a vida dele.
Não sou eu que estou dizendo isso, não. É a palavra de Deus. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como, irmãos? Espiritualmente. Mas se quem não tem não aceita, então quem tem aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo discerne aquilo que Deus quer para a sua vida. Ouça, o Espírito Santo hoje, uma quinta-feira, ele trouxe você aqui nessa noite, porque ele quer encher o seu coração, ele quer tratar com você, ele quer trabalhar nesse coração. As coisas precisam de discernimento, você não está entendendo? Ande com o Espírito Santo, busque o Espírito Santo na sua vida, abra o teu coração para ele entrar. E quando eu falo, a gente acabou uma campanha tem pouco tempo sobre o Espírito Santo. Ter comunhão com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo não é só sapatear, pular, dar salto mortal, falar língua estranha. Não! Ser cheio do Espírito Santo é ter uma comunhão tão linda, Bruninho, com o Espírito Santo, que a voz dele é suave no seu coração. E o Espírito Santo fala e a gente obedece. O Espírito Santo aponta o caminho e a gente segue o caminho. O Espírito Santo fala quando a gente está errado, a gente murcha a orelha e obedece. Amém, irmãos? Então, remédio, comunhão verdadeira com o Espírito Santo. E aí, com isso, já vai a sequência do tratamento. Com a comunhão com o Espírito Santo, vem o quebrantamento. Deus pega assim o coração da gente, sabe? Assim, o Espírito Santo, coração de pedra, ele papoca no chão. Ele quebra. Esfarela esse coração. Deixa moidinho, coração quebrantado, ou seja, um coração humilde, um coração que se submete à vontade de Deus, um coração que reconhece a sua falha, que reconhece o seu erro. E sabe o que acontece quando o coração da gente quebra? Salmo 51:17, a gente agrada a Deus assim, ó. O sacrifício que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A gente pega a marreta do Espírito Santo, quebra o nosso coração todinho e diz aqui: Deus, está aqui o meu coração, é teu. Meu coração está aqui. Contrito é o outro que eu já vou encerrar. Coração contrito é um coração arrependido, um coração que se volta para Deus, um coração que se afasta de tudo aquilo que pode desagradar o coração do Senhor. É o arrependimento, é a mudança, é a mudança. Isaías 55:17. Olha a instrução: que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Arrepender-se é mudar o caminho, é mudar a direção. Diante de um quebrantamento de coração, um coração tratado pelo Espírito Santo de Deus, há o arrependimento. E como eu sempre gosto de lembrar aqui, arrependimento não é remorso, arrependimento não é dor na consciência, arrependimento não é sentimento de culpa, nada disso. Arrependimento é mudança, é decisão. É um posicionamento contrário ao que se levava antes, quando se brigava com Deus. Com o coração quebrantado, coração que reconhece a sua falha, ele se prostra diante de Deus. E Deus abençoa, Deus recebe, Deus perdoa,
Deus derrama a graça, Deus derrama a sua misericórdia, porque Ele vê que há uma mudança, que há um caminho diferenciado que a gente escolheu. Sabe, amados, tem muita gente, infelizmente, se perdendo por causa da dureza do próprio coração. Nós estamos ligados a um princípio de vida. A maioria de nós, sim, aliás, todos nós, na maioria das vezes, a gente está vivendo aquilo que a gente escolhe. Deus não fez o projeto para acabar com todo o seu povo no meio do deserto. Não era isso que Deus queria. Não é isso que Deus quer. Você acha que Deus está feliz com tanta miséria no mundo? Com tanta morte, assassinato, pecado, safadeza, sem vergonhice acontecendo? Você acha que Deus está feliz com isso? O pessoal, cadê Deus que não está vendo isso? Deus está vendo isso. E sabe o que Deus vê? Ele vê o nosso coração. E se o nosso coração estiver duro, meu irmão, minha irmã, não vai não. Por isso que a palavra veio aqui hoje, nessa noite, para nos encorajar a encarar esse desafio de todos os dias ter uma briga com a gente mesmo, para não permitir que nada nesse mundo venha endurecer o nosso coração, principalmente para a voz do Senhor. Se o Espírito Santo falar hoje, como diz aqui, a igreja, não endureça o coração como no dia da rebelião, escute o que o Espírito Santo está dizendo, porque se você ouvir, Deus pode estar trazendo livramento para a sua vida. Deus está fazendo um tratamento com a sua vida. E escute isso. Deus não vai falar o que a gente quer ouvir. Deus vai falar o que nós precisamos ouvir. Deus não está aqui para fazer o que a gente quer. Deus está aqui para nos direcionar segundo o seu amor, a sua palavra. Estamos aqui para ouvir a voz dEle. Só vai ouvir quem tem o Espírito. Só vai ouvir quem quebrantar o coração. Eu sei, você é capaz, você tem suas vontades, você tem seus desejos, mas escute, passe tudo isso pelo filtro da vontade do Senhor. Não é assim que tradicionalmente no nosso país, desde pequeno, a gente não ouve uma reza que diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. A gente fala tanto isso, mas não pratica. Hoje, o coração duro é assim: eu só faço o que eu quero. O culto tem que estar bom para mim. A palavra tem que ser boa para mim. A igreja tem que estar boa para mim. Eu tenho que procurar uma coisa que me agrade. Eu tenho que procurar uma coisa que fale o que eu quero ouvir. Se vier com muita regra, isso para mim não dá certo não. Meu irmão, minha irmã, o caminho para o Senhor é estreito. E quem tem coração duro se acaba no deserto. E Deus não quer isso. Mas Ele só vai chegar aonde a gente permite. Se você quer que Deus entre e chegue no teu coração, vamos abrir o coração para o Espírito Santo. Tem pai e mãe aqui, não tem? O que é que acontece às vezes quando nosso filho teima com a gente? Vamos voltar no tempo, você, pai e mãe? Quantas surras eu não já tomei? Quem aqui, por acaso, já tomou uma pisa, hein, irmão Denho? Porque desobedeceu o pai e mãe? Já tomou, Denho? Todo mundo já tomou. Mas é assim que acontece. Por que aconteceu? Por que o pai gosta de bater? Não. Mas por que a gente insistiu? Porque a gente quis fazer o que a gente queria fazer. Somos ali totalmente ligados, atrelados às consequências das nossas decisões. E existe um grande mal no homem,
é o coração. Se eu não cuido dele, se eu não guardo o meu coração, ele pode se endurecer. O mundo prega isso. Hoje você vê até gente que prega isso, que se diz pastor, que fala que você pode, que você é capaz, que você é o cara, que você é a cara, que você... Não. E a gente só inchando, né? Virando pavão misterioso, todo pássaro frondoso, né? Aí quando Deus fala alguma coisa ali pesada, isso aí não é para mim não. Aquele povo, gente, o povo, quando Deus falou, eles ficaram com medo. Vixe, que voz pesada, Moisés. Não, olha, Moisés não quer ouvir a voz dele não. Para mim já era um sinal, Ítalo. Quando o povo ficou com medo da voz de Deus e mandou que falasse só com Moisés e Arão, depois passava o recado para eles, irmão Alberto, para mim já foi um sinal. Que Deus se manifestou a toda a nação. Eles ficaram com medo da voz que saiu do céu. Não. Você manda o recado para nós. Deus, fala com você, Moisés, está tudo certo. Hoje, Deus fala mais do que nunca. Fala por meio do Espírito Santo, que nos ama, que está aqui, que está em você. E Ele pergunta para nós nessa noite: e o coração como é que está? Está molinho ou está duro? Está meio fechado? A palavra de hoje, a palavra hoje, rapaz, pega. Sabe para quem vê essa palavra primeiro? Viu? Eu estou compartilhando com você. Porque eu não quero. É difícil para mim. É difícil para mim, amados, ver vida se perdendo. E eu tento imaginar coisa que eu nunca vou conseguir. É a dor de Deus de ver os seus filhos se perderem por causa da dureza do seu coração. Se eu sofro com isso, se você sofre com isso, imagine Deus quando Ele vê filhos e mais filhos se acabando por conta da sua teimosia, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba, da dureza do seu coração. Não. Se depender do Espírito Santo, se depender de nós aqui, que temos o Espírito Santo e conseguimos ter o discernimento espiritual dessa palavra, o nosso coração vai estar bem molinho. Se tiver duro, a marreta já está cantando, já está quebrando, está saindo faísca, limaia, quebrando mesmo, para ficar só o pozinho. Aí ele faz um suquinho, Ítalo, faz um pundizinho do nosso coração, bem molinho. Amém? Porque um coração quebrantado Deus não despreza. E um coração sensível à voz de Deus está pronto para chegar à terra prometida e está pronto para chegar à vitória. Amém? Pergunta para o seu irmão, como é que está o coração, irmão? Tem coragem de responder? Tem? Tem? Responda. Tá mesmo? Fique em pé, por favor, igreja.